volta com o Pan News Curitiba, agora 11 horas e 2 minutos. Nesse momento, a temperatura segue a mesma na capital. Aliás, a máxima prevista para essa quinta-feira chuvosa, hein? 17 graus. E vai ser assim amanhã, no sábado, no domingo 18, também com chuva. Na segunda, não passa dos 14, sendo que o sol só volta a aparecer na terça-feira da semana que vem. Pelo menos é o que indica a previsão. Seguimos acompanhando e trazendo atualizações para você. Pan News Saúde. Olha, a cirurgia cardiovascular está entrando em uma nova era no Brasil e Curitiba está no centro desse avanço. Com a implantação do primeiro centro de cirurgia minimamente invasiva e cardiorrobótica do Paraná, localizado no Hospital Angelina Caron, 2 especialistas se destacam na liderança dessa revolução tecnológica da saúde. O Dr. Rodrigo Ribeiro de Souza, que retorna ao Brasil depois de uma carreira de destaque nos Estados Unidos, e o Dr. Milton Santoro, que é referência nacional em cirurgia cardiovascular e formação médica. Eles estão aqui para poder conversar conosco, são também 2 co-diretores desse novo serviço, estão à frente da organização First Brasil Mix, que é um simpósio internacional de cirurgia cardiovascular minimamente invasiva, um evento inédito que reunirá na capital alguns dos maiores nomes da especialidade no mundo e vem para compartilhar conosco os bastidores da implantação desse centro, os benefícios para os pacientes, a importância de capacitação dos novos cirurgiões e também os desafios para ampliar o acesso à tecnologia de ponta no SUS. Quero aqui dar bom dia e receber então o Dr. Rodrigo Ribeiro de Souza, bom dia. Bom dia. E o Dr. Milton Santoro. Doutor, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com todos aqui. Vamos lá, podendo falar inicialmente sobre essa questão, né, desse centro. Tá voltando para o Brasil, tava com saudade do frio, da chuva, não? O que mais motivou o senhor a estar também aqui no Paraná, já dá para perceber pelo sotaque, é carioca, Rio de Janeiro, né, doutor? Bem-vindo. Isso. Eu sou originário do Rio, mas estava nos Estados Unidos já há 5 anos, envolvido com a carreira acadêmica, médica, e por motivos até de ordem familiar, minha família é toda do Brasil, obviamente, e é difícil ficar longe da nossa terra, é muito legal lá, mas como diria Tom Jobim, lá é bom, mas é ruim, aqui é ruim, mas é bom. Mas foi uma grata surpresa quando eu recebi o convite aqui do Hospital Angelina Caron e do meu nobre colega aqui, o Milton Santoro, para compor esse programa, que é um programa altamente inovador, não só no estado, mas também no país. A cirurgia cardíaca robótica, ela vem engatinhando há muitos anos no Brasil, mas vem tomando um destaque muito grande internacional, e foi um dos motivos pelos quais eu fui para os Estados Unidos, para me aperfeiçoar nisso, em centros na Califórnia, na Flórida. E com a minha vinda, a gente está trazendo essa expertise, né, essa capacidade de executar essas cirurgias de uma forma absolutamente diferente do que vem sendo feito no Brasil até hoje, que é com muito menos agressividade, com resultados muito melhores para os pacientes. Esse aspecto, o fato que Curitiba pode estar cada vez mais, né, sendo exemplo, e a instalação e implantação desse centro traz essa referência também para a nossa capital, né? Ou para a nossa região. Na verdade, existem outros centros que já fazem cirurgia cardíaca robótica, mas de uma forma muito inicial ainda, né? Muito quase anedótica, com pouquíssimos casos muito selecionados, e o que a gente vem trazer é exatamente a possibilidade de oferecer para a população de Curitiba, do Sul e do país inteiro, esse tipo de tecnologia que só tem benefício para o paciente. É bom para todo mundo, é o que eu falo. As pessoas me perguntam, quem é que pode fazer cirurgia robótica no coração? Eu sempre devolvo a pergunta para eles, quem é que não pode? Porque tecnicamente deve ser para todo mundo. Se você tem uma ferramenta disponível que vai diminuir a agressividade, melhorar o resultado, transformar uma recuperação de meses em dias e no máximo semanas, e você pode ofertar isso para o paciente, por que não? Sem dúvida. Doutor Milton, também quero conversar com o senhor, claro, agradecendo a presença aqui no Pan News Curitiba, e é importante a gente observar, né, a evolução de tecnologia, essa questão de robótica e tudo mais, imaginando o futuro, né, cada vez mais presente, como essa evolução das técnicas tem ajudado, principalmente pacientes, né, doutor? Bom dia. Bom dia, uma honra estar aqui junto com vocês, podendo compartilhar esse momento especial que está sendo para todos nós, o desenvolvimento desse nosso centro, né, de cirurgia minimamente invasiva, e que dentro desse projeto compõe
a implantação da cardiorrobótica de uma maneira sistemática, regular e principalmente voltada também para a formação de novos colegas e a gente poder disseminar essas estratégias novas de tratamento por todo o nosso país. Eu falo isso sempre assim nos meus pacientes no consultório e a gente sempre troca algumas ideias em relação a isso, de que assim, imaginem vocês o carro que vocês dirigiam nos anos 60 e nos anos 70. E imagine hoje o que nós temos de tecnologia, por exemplo, no carro. Isso se aplica à tua televisão, tua geladeira e tudo mais. Então imagine que naquela época, quando a cirurgia cardíaca transformou a cardiologia no mundo, se iniciou procedimentos cardíacos que eram procedimentos realizados através de uma incisão central, que era uma incisão que compromete um osso que nós temos, que a gente chama de externo, e que permitia ao cirurgião ter acesso ao coração. Isso foi talvez um dos maiores avanços da medicina em termos de mudança de resultado, e isso fez com que os pacientes passassem a viver muito mais. Mas teria sentido nós continuarmos usando essa mesma estratégia hoje, tantos anos depois? E é isso que a cirurgia minimamente invasiva rompeu nessas últimas décadas. Nós conseguimos hoje realizar todos os benefícios que foram conseguidos com a cirurgia cardiovascular e conseguir fazer isso para que nossos pacientes não tenham que ter nenhum tipo de acesso ao externo, não tenham que sofrer um trauma aumentado em relação à forma como esse tratamento vai ser feito. E aí entra o vídeo, entra as técnicas minimamente invasivas, entra a robótica, a presença do robô, que através de pequenos furinhos ele consegue realizar procedimentos e movimentos que a mão humana e que o olho humano impossivelmente conseguiriam realizar. Então, quando a gente agrega tudo isso e a gente consegue trazer isso para dentro da nossa cidade, onde nós conseguimos agregar assim, os profissionais que têm maior expertise nesses procedimentos e colocar todos dentro da mesma casa, eu te diria que assim, eu estou muito feliz, porque eu acho que nós estamos abrindo um novo momento para a cirurgia cardiovascular paranaense e brasileira com a instalação desse nosso centro. É muito bacana. Inclusive, continuando com o senhor, doutor, essa questão do Angelina Caron de atuar também como um centro formador. Como é que deve ser a certificação desses profissionais que passam por essa tecnologia, né, da cardiorrobótica e a importância disso, né, para que continuemos ou passemos a ser uma referência? É um processo muito complexo, né? Eu posso imaginar, imagina que assim, há muitos anos nós estamos trabalhando nisso. Isso precisa se criar uma estrutura, como tudo que envolve saúde, porque tudo isso tem que ser aliado a muita segurança. Então, o hospital realizou investimentos vultuosos, né? E nem sempre é muito fácil de você convencer o investidor de que o investimento em tecnologia ele é importante. Porque você sempre tem um raciocínio simplista, assim, uma conta de feira, né? Se está dando bem desse jeito, por que eu vou gastar mais dinheiro para fazer a mesma coisa? Então, quando você precisa aí ter uma visão ampliada, para você entender que aquele teu investimento inicial, ele vai se repercutir no passar dos anos. Porque esses procedimentos, só para te dar um exemplo, uma cirurgia cardíaca convencional, em que um paciente nosso, que a gente fez nos últimos 35 anos aí. É um paciente que, assim, era submetido ao procedimento, o resultado é fantástico, né? Quer dizer, eu tenho pacientes, assim, operados há 30 anos atrás, que fizeram 3, 4 pontes de safena, então até hoje praticando esporte, uma vida totalmente saudável, né? Mas, assim, esses pacientes receberam esse tipo de procedimento lá atrás e hoje eles querem continuar tendo a mesma segurança. Só que hoje esse paciente não está mais disposto a perder lá um mês da sua vida numa recuperação, esperando uma cicatrização óssea, a deixar de praticar esporte, a deixar de ter todos os benefícios de uma vida ativa, seja ela prática de esporte, esportes radicais, uma vida sexual mais ativa, enfim. As circunstâncias de uma vida normal hoje em dia, todo mundo quer ter a recuperação mais precoce possível. E hoje a cirurgia cardíaca minimamente invasiva e robótica oferece isso. Então o Hospital Angelina Caron teve este olhar, realizou esses investimentos, estruturou tudo isso. Inclusive hoje existe uma universidade dentro do hospital, que é a Unicaron, voltada exclusivamente para cursos de pós-graduação e certificação de profissionais que já são profissionais formados. Então nós estamos sempre buscando dar um passo à frente do momento em que nós hoje já vivemos.
Muito bacana. Doutor Rodrigo, sobre algumas técnicas, inclusive daqui a pouquinho já podemos falar sobre um simpósio que vai acontecer em agosto e deve reunir, acredito que os principais cirurgiões, até a questão dos novos cirurgiões que também estão buscando se aprofundar nessa técnica ou nesse tipo de cirurgia. De que maneira tem uma técnica, não sei nem falar o nome, Boyang. Como é que é isso aí? Como é que funciona? E de que maneira algumas peculiaridades aí que a gente pode entender sobre como isso é aplicado. Respondendo de trás para frente a sua pergunta, então o Boyang, na verdade, é um colega de Michigan, nos Estados Unidos, que desenvolveu uma técnica para tratar um tipo específico de doença na válvula aórtica, que é quando a válvula aórtica é muito estreitinha. Então ele desenvolveu uma técnica mais segura para aumentar o tamanho desse lugar onde a válvula aórtica fica, para você colocar uma prótese substituindo a válvula maior, que dá mais conforto para o coração, exige menos trabalho do coração. É um amigo querido, conheço ele pessoalmente, e é interessante você falar dessa técnica. Mas na verdade, assim, esse link entre o que vai acontecer aqui em Curitiba pela segunda vez esse ano, que é o segundo Brasil Mix, que é o Simpósio Brasileiro de Cirurgia Cardíaca Minimamente Invasiva e Robótica, essa história ela começou em 2019, é uma história bem interessante, porque foi quando eu já fazia cirurgia minimamente invasiva há mais de 10 anos, eu resolvi dividir isso com os meus colegas. Eu falei, olha, quem quiser pode vir aqui. Na época eu estava em Goiânia, quem quiser pode vir aqui. A gente já tinha mais de 4.000 casos operados. Vem aqui assistir e tal. E eu achei que iam vir 2, 3 gatos pingados para assistir isso e compartilhar um final de semana lá comigo. Bombou. Acabou que eu treinei 19 cirurgiões. E de lá para cá, nós já temos 130 cirurgiões treinados. E a gente sempre se reunia e falava assim, os grupos estão sempre ativos de WhatsApp, a gente trocando ideias sobre isso. Os grupos muito ativos, e eles perguntavam assim, quando é que a gente vai se reunir todo mundo, as turmas todas, de todos os anos? Vamos para São Paulo, vamos comer uma pizza em São Paulo, na Moca, enfim. E aí acabou que a pizza dos ex-alunos virou um simpósio internacional, que com a grata surpresa no ano passado nós tivemos 180 participantes do mundo todo, com 18 professores no simpósio de fora do país, e esse ano a gente tem uma previsão de mais de 300 participantes. Então já se tornou um evento científico que está no calendário internacional. Ele foi transmitido para praticamente todos os países no ano passado, através da Sociedade Internacional de Cirurgia Cardíaca Minimamente Invasiva, da qual nós fazemos parte. Então, a gente ofereceu isso em gratuidade, e todos os cirurgiões do mundo inteiro, da Índia, da China, da Europa, dos Estados Unidos, puderam assistir isso. Inclusive, doutor Milton, com um aspecto de um prêmio, né? O Brasil Mix Award, novidade chegando para poder reconhecer. Como é que é essa questão? A ideia do prêmio foi assim, né? Nós precisamos reconhecer o trabalho desses cirurgiões brasileiros aí que têm se dedicado a isso, porque como eu disse no início, esse caminho é um caminho muito difícil, porque é um caminho em que você praticamente não tem apoio de ninguém, e a única e exclusivamente o que te move é a convicção de que a coisa precisa melhorar e que você precisa vencer essas dificuldades. E aí nós resolvemos criar essa possibilidade de homenagear sempre um cirurgião brasileiro de destaque e que nós pudéssemos realizar isso durante o nosso evento. E no primeiro evento nós tivemos algumas reuniões e resolvemos escolher o nome do professor Gilberto Barbosa, que é um professor, inclusive, atualmente, infelizmente, faleceu ano passado, mas foi uma pessoa que revolucionou o ensino em cirurgia no país, praticamente foi o responsável por organizar todas as residências médicas que existem hoje em formação de cirurgia cardiovascular do país, e um abnegado, assim, voltado ao ensino. Então, nós nomeamos esse prêmio com o professor Gilberto Barbosa, dando nome ao prêmio, e esse prêmio foi entregue escolhido um cirurgião para receber. No ano passado, quem foi homenageado foi um cirurgião colega nosso de São Paulo, um grande amigo nosso, Dr. Robson Poff, que é o cirurgião que foi o primeiro a realizar uma cirurgia robótica na América Latina, e ao mesmo tempo ele desenvolveu uma técnica que é uma incisão, que hoje nós usamos rotineiramente aqui, em que por uma pequena incisão subareolar, uma incisão muito parecida com aquela cirurgia que é realizada para a plástica do implante de próteses mamárias, e que por esse mesmo acesso, com esse mesmo resultado estético, nós podemos hoje substituir válvulas, realizar inúmeros procedimentos congênitos, e isso evidentemente tem um grande atrativo, assim, não só no resultado do tratamento cardiovascular, mas em oferecer às
nossas pacientes, por exemplo, do sexo feminino, a oportunidade de terem uma saúde perfeita e corrigida o seu problema cardiológico e, ao mesmo tempo, não agregar nenhum estigma de uma cicatriz ou algo que possa tornar a sua vida pior do que ela era antes. Sem dúvida. Doutor Rodrigo, o que a gente tem falado muito aqui sobre essa questão, avanços e tudo mais, e a acessibilidade disso, né? Hoje, plano de saúde particular, de que maneira se dá isso e a perspectiva que se tem para o acolhimento disso perante o Sistema Único de Saúde. É importante, estamos caminhando para isso, ainda tem um longo trajeto a ser feito. Como entender esse processo? A gente, inicialmente, essa é uma tecnologia nova. E como toda tecnologia nova, ela tem um preço, né? Hoje, como é que essa assistência se faz? O Sistema Único de Saúde ainda não tem no seu rol de procedimentos esse tipo de tecnologia elencado. Entretanto, o Hospital Angelina Caron, por ter esse caráter filantrópico e de desenvolvimento de novas tecnologias, está sempre na ponta. A gente tem a possibilidade de elencar alguns pacientes, casos bem selecionados, para que esses pacientes recebam esse tipo de tratamento. Fora do âmbito SUS, do Sistema Único de Saúde, a gente tem a saúde suplementar, que pode ser através das operadoras de saúde, enfim, quaisquer que sejam, e também os pacientes particulares. O que acontece é que as operadoras de saúde, isso também não consta ainda do rol da Associação Médica, da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, CBHPM, mas existe uma ideia, existe uma tramitação dentro da Associação Médica Brasileira para que isso aconteça, capitaneada pela Sociedade de Especialidade e tal. Ainda não chegamos lá. Então, hoje, quando você faz, por exemplo, um procedimento pelo plano de saúde, em geral o plano de saúde cobre todas as custas hospitalares, enfim, e o que for associado à tecnologia robótica, daí isso em geral é cobrado, enfim, é arcado esse custo pelo próprio paciente. A ideia é que com a disseminação, com o treinamento dessa técnica e um número maior de cirurgiões executando em outros lugares do país, inclusive, isso vai se tornar mais popular, digamos assim. E se tornando mais popular, acaba existindo um apelo, né? Porque, na verdade, a sociedade de representatividade, seja política ou científica, ou o que quer que seja, são pequenas representações do povo, né? Então acaba havendo um apelo para que isso aconteça e daí a gente vai caminhar com mais celeridade em ter isso subsidiado pelas entidades específicas. Você que está nos acompanhando pela rádio 107.1 ou no YouTube, nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo Ribeiro de Souza e também com o Dr. Milton Santoro. Doutor, sobre esse aspecto, para quem está nos acompanhando e não pegou o começo da nossa conversa, da nossa entrevista, eu vou precisar fazer uma cirurgia cardíaca, não estou muito bem, estou com a veia, artéria entupida, está com muita gordura e tudo mais. Bom, a questão de você passar por um procedimento minimamente invasivo, se valendo dessa tecnologia, cirurgia robótica, bom, a recuperação não é só o primeiro fator, é um dos tão importantes quanto os demais aspectos que são imprescindíveis de se levar em consideração ao optar por esse tipo de procedimento, né? Sem nenhuma sombra de dúvida. Inclusive, assim, é importante que nesse momento assim, a gente esclareça a todos os ouvintes que saibam que eventualmente precisem de qualquer procedimento. Curitiba é uma cidade hoje, assim, isso já é uma tradição aí de algumas décadas, um dos centros de referência em tratamento cardiológico. Eu podia ficar aqui enumerando dezenas de colegas cirurgiões que atuam dentro do estado do Paraná, todos eles de grande destaque nacionalmente e internacionalmente. Então, se você tem algum problema voltado ao seu coração, se você tem alguma malformação, se você tem algum defeito valvar, se você infelizmente tem problemas de circulação coronariana, tal, de coronárias entupidas, né? Ou como a população vulgarmente fala, veias entupidas, é muito importante que você esteja próximo a um serviço cardiológico, que você tenha acesso aos cirurgiões na cidade e discuta o seu procedimento, né? A chance desse procedimento ser minimamente invasivo realizado ou não, é uma possibilidade, né? Nós podemos sempre avaliar, porque hoje a grande maioria dos procedimentos, felizmente, podem ser feitos, sem que seja necessário se pagar esse preço de um trauma maior por um acesso um pouco mais invasivo. Então é nisso que nós estamos trabalhando e estamos nos focando. E eu vejo assim, isso é uma velocidade com que as coisas estão caminhando em termos de tecnologia. Para os próximos anos, eu diria que o acesso convencional,
o tal serrar o peito, como se fala de uma maneira mais simplista, está caminhando à extinção. Quem não estiver preparado para fazer isso vai estar fora do mercado, eu diria. E é por isso que tantos cirurgiões têm vindo até nós, têm sido treinados, e hoje, assim, é um grupo crescente de cirurgiões praticando esses novos procedimentos, e com esses novos procedimentos oferecendo o melhor a você. Então eu sugeriria, em relação à saúde complementar, essa última pergunta até como uma complementação, quer dizer, hoje procure no seu plano de saúde e veja quais são os planos de saúde que já complementam esses procedimentos minimamente invasivos na hora que você for escolher aonde você vai contratar o seu plano de assistência. E aos nossos colegas todos que atuam na saúde complementar e que hoje são responsáveis por gestão, né, abram o olho em relação a isso, para buscarem isso, independente de estar ou não estar no rol, porque, acima de tudo, nós temos que atender a nossa população e atender os nossos pacientes como se nós estivéssemos tratando os nossos próprios familiares. Muito bacana. Doutor Rodrigo, isso está dentro de uma realidade que muitos pacientes ou cuidam da saúde, mas mesmo assim não significa que não possam ter um problema que necessite de uma cirurgia, ou pacientes que não estão nem aí para a própria saúde e cheio de comorbidades acabam tendo inúmeros reflexos a partir desses péssimos hábitos. Ou seja, em qualquer ponto, em qualquer momento a gente pode e não só vai, como precisa recorrer à medicina especializada, né? Com certeza. Na verdade, assim, obviamente que o que a gente tem que pregar não é operar ninguém. O que a gente tem que pregar é a pessoa se cuidar. Isso. Né? Claro. Mas ainda que se cuide, ou como você disse, aos que não se cuidam, acontece, as doenças, elas incidem sobre a população, obviamente. E quando chega no momento em que ela precisa de um tratamento cirúrgico, é importante que a população tenha o conhecimento de que existe esse recurso. E isso que vocês estão fazendo aqui é uma coisa sensacional, que é disseminar esse conhecimento para a população, porque é importante que a população hoje, na era do Dr. Google, né, como todo mundo fala, é importante que a população entenda que existe essa forma de fazer, que ela é feita, o mesmo resultado cirúrgico, às vezes até melhor, pode ser atingido, encontrado, com muito menos sofrimento, com muito... Você imagine, uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho de carteira assinada, precisa passar por uma cirurgia de ponte de safena, como se falava antigamente, que é a revascularização do miocárdio. Essa pessoa, ela vai ficar fora do trabalho dela, muito provavelmente em torno de 3 a 4 meses no mínimo. Olha o impacto que isso tem não só na vida dessa pessoa, mas da família dela e da empresa que ela trabalha e, por consequência, na economia. Se você pode fazer o mesmo procedimento e devolver essa pessoa para o mesmo trabalho em 2 semanas, ela não recorre ao INSS, ela não gasta o dinheiro público, ela vai ficar afastada do trabalho por um período muito curto, não vai gerar nenhum prejuízo para a família. E fora, além do aspecto econômico, o aspecto psicossocial da história. Porque você imagina, é um estigma você ter uma incisão, um corte no peito, uma cicatriz de 30, 40 centímetros. Ninguém quer, né? Ninguém quer. E hoje, com a cirurgia minimamente invasiva e a cirurgia robótica especificamente, apesar do aspecto cosmético, estético ser secundário, a segurança do paciente, ele é absolutamente apelativo. Você pode fazer o mesmo procedimento sem ter praticamente marca nenhuma no tórax. Sem dúvida. Inclusive, quando você se imagina, no final do ano, querendo colocar uma roupa de praia para poder curtir com a família. Essa cicatriz, seja homem ou mulher, não importa. É estigmatizante. Sem dúvida. Não, você já olha, né? Olha e fala, nossa, o que aconteceu? Não, imagine, nós falamos que hoje a gente tem muito cuidado com os registros médicos, porque é muito importante hoje, cada um tem a sua liberdade de poder divulgar a sua saúde ou compartilhar a sua característica pessoal de acordo com a sua vontade. Agora, a partir do momento que você estigmatiza alguém com uma incisão que por si só fale muito, isso torna-se um dano a vida inteira, né? Então, quando não havia outra opção, isso estava justificado. Mas hoje em dia, a gente tem que, no mínimo, pensar nessa possibilidade de poder transmitir aos nossos pacientes essa chance de não precisar passar por esse estigma. Muito bacana.
Doutor, para a gente encerrar, mais uma fala de cada um. Doutor Rodrigo, sobre a mensagem que o senhor deixa, sobre esse aspecto dessa evolução, do quanto a medicina tem encaminhado nessa questão desse tipo de procedimento, e para que as pessoas estejam atentas, né, observem, opa, eu vi lá na rádio, vou buscar isso, porque é interessante essa rotina de cuidar da saúde, rotina de exames, e a depender das informações que acabam ali sendo fornecidas em muitos laudos ou no acompanhamento da leitura médica, a necessidade de que você tem de estar alinhado com as tendências ou as novidades que o próprio setor tem apresentado, né? Conhecimento é poder, né? Então, se você tem conhecimento, você consegue caminhar ao longo da sua vida com segurança, com estratégia, e atingir muitas vezes a felicidade, porque você consegue atingir seus objetivos. O que acontece, assim, é que é muito importante que a população entenda que o fato de introduzir novas tecnologias, em momento algum, está alijado do fator segurança. O fator segurança é fundamental, né? Jamais você vai optar por trocar uma cirurgia que vai te deixar estigmatizado, enfim, demorar para você se recuperar, com um corte enorme no peito, uma incisão que vai cicatrizar, ficar aquela cicatriz enorme e tal, vai trocar por uma coisa esteticamente melhor se isso não for absolutamente seguro para o paciente. Então eu quero deixar para a população a mensagem de que, primeiro, a cirurgia cardíaca robótica não é feita pelo robô. O robô é um instrumento que o cirurgião opera para executar um determinado procedimento. É como se fosse um grande automóvel que te leva onde você quer, com toda a segurança do mundo, todo o aparato de segurança que todo mundo tem hoje, o ADAS e tal, aquelas coisas todas. Mas a grande mensagem que eu quero deixar é que a população tenha tranquilidade de que essas novas tecnologias, não só na cirurgia cardiovascular, mas em todas as especialidades que estão abraçando a cirurgia robótica, essas novas tecnologias trazem segurança aliada a resultado e aliada a bem-estar da população, porque isso vai trazer um resultado com muito menos sofrimento para aquele paciente, para aquela família, para aquela cidade, para aquele país, e é isso que a gente está objetivando. Muito bacana. Dr. Milton, para encerrar, no quintal da nossa casa, um evento para discutir tudo isso com os melhores, reunindo os melhores e também quem está interessado em aprender e se tornar tão bom quanto. Não, é isso aí. A ideia do evento, e agora o segundo Brasil Mix já está com data marcada, né? Ele vai ser de 28 a 31 de agosto deste ano, aqui na cidade de Curitiba. É um evento que acontece sempre fixo em Curitiba. Ele recebe praticamente todos os profissionais nacionais que atuam nesta área, com destaque, e nós sempre trazemos os convidados internacionais que estão assim na maior auge da sua atuação profissional para vir compartilhar conosco e criar essa intimidade entre o cirurgião brasileiro, o cirurgião de toda a América Latina, que também normalmente tem estado conosco, com os nossos colegas americanos e europeus. Então eu cheguei a semana passada aqui do Congresso Internacional, que foi em Istambul, e a gente teve praticamente com todos eles lá, e todos eles hoje já falam do evento. Vamos nos encontrar em Curitiba, inclusive gravam vídeos incentivando todo mundo a estar aqui conosco. Então virou uma grande família e a gente está sempre pronto para tentar fazer isso. Mas eu gostaria de, para finalizar, deixar uma última mensagem a todos os nossos pacientes, que na verdade tudo isso que nós estamos falando é para uma situação já extrema, em que você já está necessitando de algum procedimento. Mas o que é importante para você que não tem nada, que está em casa, está nos ouvindo aqui, esteja próximo do seu cardiologista clínico. Curitiba tem também, a cardiologia clínica de Curitiba é destaque nacional. Então nós precisamos estar próximo dos nossos cardiologistas clínicos, estar consultando regularmente, no mínimo uma vez por ano. Se você já tem mais de 35 anos de idade, você precisa fazer uma avaliação inicial. E a partir desta avaliação inicial, eu desejo que talvez você nunca precise de um procedimento como esse. Porque a prevenção é a grande saída para você manter uma saúde perfeita e poder desfrutar da tua vida sem limitação. É o meu caso, sou eu. A partir dos 35, começar a ir já no cardiologista clínico para fazer a avaliação. E é isso, é importante, né? Não dá para esperar acontecer nada, de repente tá lá na academia fazendo esforço, de repente, opa, peraí, algo aconteceu. Prevenção sempre é melhor. Sempre. Quero agradecer, portanto, ao doutor Milton Santoro. Obrigado, doutor, pelo papo. Eu que agradeço, é uma honra estar com vocês sempre aqui, contem comigo. Muito bacana. E também ao doutor Rodrigo Ribeiro de Souza. Obrigado, doutor. Muito obrigado e boa tarde a todos. Parabéns e bom evento. Claro, e sem dúvida, né? O espaço Portas
seguem abertas aqui pra gente falar sobre essa questão tão importante. Afinal, saúde, né? É o que a gente sempre busca cada dia mais. Isso aí. Isso aí, um abraço. Obrigado. Agora 11h30.